Por que o Corinthians está culpando a Globo pelo péssimo resultado e o prejuízo de 177 milhões de reais no ano passado? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico essa história. Quero te falar o que há de verdade em relação ao interesse de clubes grandes do futebol europeu no vascaíno Thales Magno. Preciso te contar também sobre o árbitro de vídeo, correndo um enorme risco de ter subido no telhado no futebol brasileiro. E para completar, informação importante: quando os campeonatos estaduais devem ser retomados aqui no Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que o convidado dessa noite da live do Nicola, a partir das 8 da noite, é Edu Dracena, que é o superintendente de futebol do Palmeiras. Cara que já passou por vários clubes, tem muitas histórias para contar, vai poder relembrar cada uma dessas histórias, além de contar como é que anda essa nova função desde que ele se aposentou da função de zagueiro. Para começar o vídeo de hoje, quero te falar sobre o árbitro de vídeo. Foi uma das grandes inovações no futebol em bastante tempo. O futebol nunca foi muito adepto de inovações, mas o árbitro de vídeo chegou para ficar. Porém, nesse ano, é grande a chance de a gente não ter árbitro de vídeo, nem na reta final dos estaduais, nem no Campeonato Brasileiro. E há dois motivos que justificam essa decisão. De acordo com o Sávio Spínola, que foi meu colega, é comentarista de arbitragem, foi meu colega na ESPN e hoje é comentarista de arbitragem no Sport TV, há dois motivos que justificam o adiamento da volta do árbitro de vídeo. O primeiro deles diz respeito a um provável protocolo de saúde que vai impedir que o árbitro de vídeo fique ao lado de outras pessoas naquela cabine que comanda o árbitro em campo. Então esse detalhe importante pode acabar prejudicando a ideia do árbitro de vídeo. Depois tem um custo. Vale lembrar que no ano passado, cada um dos 20 times que integraram a primeira divisão desembolsaram 350 mil reais para ter o árbitro de vídeo durante todo o Campeonato Brasileiro. Cada um deles pagava por jogo como mandante, algo na casa dos 18 mil reais, que totalizam esses 350 mil. Nessa época de crise profunda, com clubes mandando jogadores embora, funcionários, entre outras coisas, certamente esses 350 mil reais vão ser bastante importantes para vários times, até para os principais clubes, os mais ricos do futebol brasileiro. E é de se imaginar, até por quem milita no meio da arbitragem, que o árbitro de vídeo só seja retomado, pelo menos em território brasileiro, a partir de 2021, ou quando a coisa se normalizar no que diz respeito às finanças em decorrência da pandemia do coronavírus. Quero falar com vocês agora sobre a possibilidade de volta dos campeonatos estaduais em território brasileiro. Primeiro, a lembrança de que na Alemanha a bola está muito perto de voltar a rolar, mas lá a situação é completamente diferente. Desde o momento da pandemia, numa situação bem diferente da nossa, foram 184 mortes nas últimas 24 horas, contra mais de 600 mortes em território brasileiro, foram 607 nas últimas 24 horas por aqui. Enfim, são estágios completamente diferentes e lá a coisa muito mais organizada do que aqui. Tem atleta de time grande da primeira divisão treinando desde o dia 1º de abril em território brasileiro. Os únicos grandes da primeira divisão que já voltaram às atividades no início dessa semana eram Grêmio e Internacional. Conversei com gente da Federação Paulista, que cuida do Campeonato Paulista, e com gente da FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro, para entender como essas duas entidades, como essas duas federações que cuidam de dois campeonatos extremamente importantes, veem a possibilidade de retorno nesse mês. E ambas garantiram que é quase zero a chance da gente ter bola rolando por aqui ainda no mês de maio. Se tudo correr bem, embora ninguém possa cravar nesse momento, a ideia é que a partir da segunda quinzena de maio os atletas retomem suas condições de treino nos clubes. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, entre outros. E a partir daí, para o dia 1º de junho, se tudo também funcionar dentro da normalidade, se essa pandemia diminuir o número de casos em território brasileiro e não atingir jogadores em fase de treinos, a gente pode ter os campeonatos estaduais sendo retomados a partir do mês de junho. Mas esse é o melhor dos cenários. Se as coisas não se normalizarem rápido, a gente pode ver o campeonato estadual sendo recomeçado somente no mês de julho ou, no pior dos cenários, em agosto. Quero falar agora sobre Thales Magno e repercutir uma notícia do jornalista brasileiro Fernando Calas, que trabalha em Madrid há bastante tempo. Ele trouxe a informação no jornal AS de que o Sevilha, de que a Lazio e de que o Bayer Leverkusen monitoram a situação do jogador e pretendem contratá-lo. Mas esses clubes teriam sido informados de que um gigante, com muito mais capacidade financeira do que esses três, já estava disposto a pagar bem mais do que 25 milhões de euros para contratar o Thales Magno, o que fez com que esses três acabassem se assustando ou desistindo da possibilidade de contratação da jovem revelação vascaína.
Thales Magno, que ainda tem 17 anos de idade, completa 18 anos só na metade do ano. Entrei em contato com uma fonte minha dentro do Vasco da Gama para saber o que o Vasco tem de informação a respeito desse assédio todo de clubes europeus. E essa pessoa me assegurou que não há nem sequer uma sondagem oficial de um clube europeu. Proposta zero. Eu quis saber o que ele entende de sondagem, como é que ele trata a sondagem, essa minha fonte dentro do Vasco da Gama. Essa pessoa me explicou que é frequente o número de contatos de empresários se dizendo representar clubes europeus, querendo entender a situação do Thales Magno. Mas um contato direto de um clube europeu com qualquer dirigente do Vasco, isso ainda não aconteceu nessa temporada. O Vasco trabalha com um valor de 25 milhões de euros para vender o Thales Magno. Vale lembrar que o Cruz Maltino tem 85% dos direitos econômicos do atacante, os outros 15% pertencem ao Thales Magno. Então dá para descartar que Sevilha, Lazio e Leverkusen tenham interesse no jogador? Não. Esses clubes podem ter procurado o Carlos Leite, que é o empresário que é o responsável por cuidar da carreira do Thales Magno. Mas para o Vasco não chegou nada. As únicas possibilidades que o Vasco tinha eram no ano passado, antes da contusão do Thales Magno. Naquele momento, naquela oportunidade, um grupo de investimentos da Inglaterra, um pool de investidores, havia procurado o Vasco, dizendo representar dois grandes clubes do futebol inglês. Os nomes não foram revelados, mas eram dois times grandes da Inglaterra que monitoravam a possibilidade da compra do Thales Magno e queriam entender na oportunidade de valores, condições, quanto o Vasco queria de forma à vista e esse tipo de coisa. Mas com a contusão a negociação foi suspensa e desde então o Vasco não tratou mais com esse pool de investidores que representava esses dois clubes ingleses. Só para lembrar que o contrato do Thales Magno foi recentemente renovado e ele, que ganhava 5 mil reais por mês, tem um salário próximo dos 100 mil mensais. A multa rescisória também é extremamente alta, na casa dos 80 milhões de euros, mas o Vasco entende e sabe que não vai conseguir vender por algo parecido a esse valor. Só mais um detalhe antes da gente mudar de assunto. Leandro Castan, zagueiro do Vasco, revelou recentemente que foi procurado por dirigentes da Roma. Ele tem uma ótima relação com os dirigentes do clube que ele jogava até outro dia, e o pessoal quis saber mais sobre o Thales Magno. O Leandro Castan deu as melhores referências possíveis, mas a Roma ainda não manifestou um interesse de forma oficial. Quero te contar agora por que a Globo está sendo considerada pelo Corinthians uma das vilãs no déficit de 177 milhões de reais registrado pelo Timão na temporada passada. Quando eu falo em déficit, estou querendo te dizer que o Corinthians gastou 177 milhões a mais do que arrecadou ao longo da temporada passada. Estava conversando com dirigentes do Corinthians, com o Andrés, com o Matias Ávila, com o Duílio Monteiro Alves, para tentar entender o porquê de o Corinthians ter registrado um déficit tão grande. E quase todos encontraram dois vilões para essa história. O primeiro deles, o fato de o Corinthians não ter vendido jogadores. Foram só 45 milhões de reais com receita vinda de negociações com clubes do exterior. A ideia do Corinthians era vender pelo menos 100 milhões de reais, ou seja, houve uma lacuna de 55 milhões de reais. O segundo ponto, comentado pelos dirigentes, diz respeito aos direitos de transmissão de TV, e mais especificamente a Globo. A estimativa do Corinthians era de faturar algo na casa dos 240 milhões de reais em 2019 com a TV, e eu estou incluindo todas as competições, estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, todas as participações do Corinthians com competições na temporada passada. Só que em vez desses 240 milhões de reais, o Corinthians só colocou nos caixas 189 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 51 milhões de reais a menos, quase tão significativa quanto os 55 milhões de reais que deixaram de entrar no Timão relacionados a vendas, a transferências de jogadores para o exterior. Se a gente somar um com o outro, são mais de 100 milhões de reais que certamente diminuiriam bastante os 177 milhões de déficit. De qualquer maneira, o Corinthians ainda fecharia bastante no vermelho na temporada passada. Você pode ter ficado curioso para saber por que 51 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres corintianos relacionados à TV. Fiz essa pergunta para o Matias Ávila e ele comentou que foram alguns motivos. Entre eles, o principal, a mudança na fórmula do pagamento relacionado ao Campeonato Brasileiro. Você vai lembrar que, a partir do ano passado, houve uma mudança significativa. A bolada em TV aberta foi dividida 40% de forma igual para os 20 clubes, 30% de acordo com a classificação final e mais 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta. Então, em relação aos 40%, o Corinthians já sabia que ganharia o mesmo dos outros. Em relação aos jogos em TV aberta, o Corinthians estimava aparecer muito mais do que apareceu. 12 dos 38 jogos acabaram sendo transmitidos em TV aberta. Tudo porque a Globo priorizou Flamengo e Corinthians no pay-per-view, na tentativa de vender mais pacotes de pay-per-view para as duas torcidas mais populares do país. O Atlético Paranaense foi aquele que mais teve jogos transmitidos em TV aberta. Isso também teve a ver com o fato de o Furacão não ter vendido seus direitos de transmissão no pay-per-view para a Globo.
além do fato de ter poucas partidas transmitidas em TV aberta, a classificação final do Corinthians no Campeonato Brasileiro também acabou pesando. A ideia do Timão era ficar pelo menos nas 4 primeiras colocações da competição. O Corinthians foi só o 8º, com 34 pontos a menos do que o campeão Flamengo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que fica por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Lembrando que na noite dessa quinta, a partir das 8 da noite, Edu Dracena, responsável pelo departamento de futebol do Palmeiras, é o convidado da live do Nicola. Beleza? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!